diferença em produto. No caso, a diferença entre dois senos. No caso, vamos lá. Aqui está dizendo, prove que seno de P menos seno de Q é igual a 2 seno de P menos Q dividido por 2 vezes cosseno de P mais Q dividido por 2. Tá. Como iremos começar? Iremos começar, então, relembrando ou deixando aqui de ladinho aquela outrora antiga fórmula, que é o que? É a que diz a soma de dois ângulos, o seno da soma de dois ângulos, seja A mais B. Nós lembramos bem dessa fórmula, né? Tudo mais. Que diz o que? Diz que o seno do primeiro, seno de A, vezes o cosseno do segundo, no caso cosseno de B. Deixa eu dar uma diminuída nisso daqui, porque está muito grande. Isso mais aí cosseno do primeiro, ou seja, cosseno de A, vezes seno do segundo, cosseno de B. Seno de B. Aí continuando. Tem isso, que é o seno da soma de dois ângulos, mas também tem o outro, né? O seno da diferença de dois ângulos. E é de semelhante forma, no sentido de aqui, no sentido estrutural. Porém, claro, diferenciando-se que entre os dois termos haverá agora o sinal de subtração, como a gente bem conhece. Agora, vamos lá. Tendo isso em mente, o que é que eu vou querer estabelecer agora? Eu vou querer dizer o seguinte. Eu vou querer afirmar que a soma de dois ângulos, sejam esses, claro, necessitam ser os dois ângulos especiais do círculo unitário, seja, a soma de dois ângulos do círculo unitário será igual a P. Já a diferença de dois ângulos especiais do círculo unitário será Q. Agora vamos lá. Eu realizarei agora uma operação de um sistema em que primeiro eu vou fazer a soma e depois vou fazer a subtração, certo? Por quê? Por causa que assim eu vou poder encontrar valores para A e valores para B. Observem, ao somar essa equação com essa equação, eu vou poder cancelar B e chegar ao resultado de que vai ser 2A igual a P mais Q. A é igual a P mais Q dividido por 2. Eu vou dar uma diminuída aqui para não ocupar tanto espaço assim, né? Porque não é necessário. Acho que assim tá bom. Continuando. Agora, quando eu realizo a diferença nada mais é do que eu, basicamente, por assim se dizer, multiplicar essa primeira equação. Tá, eu vou fazer normalmente mesmo, do que adianta. A diferença vai ser, eu subtrair A menos A, ou seja, vai cancelar. Aí vai ser, vou subtrair B menos menos B, ou seja, vai ficar, esse negativo vai ficar positivo, ficando assim, 2B. E subtrair P menos Q, seja P menos Q. Aí realiza quase basicamente a mesma operação, descobrindo assim que B
é igual a P menos Q, o ângulo P menos Q, dividido por 2, ok? Pronto, tendo isso em mente, o que é que a gente irá alcançar agora em termos de continuidade? É o seguinte, espera aí, só eu dar uma frisada, pronto. Vamos agora aplicar aqui no que a gente escreveu bem aqui, no que a gente já sabe, que é o que? É ter em mente que se a gente sabe que a soma desses dois ângulos, do ângulo A mais o ângulo B, vai ser o nosso ângulo P, ou seja, a soma de dois ângulos especiais, ou a soma no caso, vai se tornar P, o que é que a gente irá fazer agora? Terá em mente que o que está dizendo bem aqui, ó, nada mais é do que seno de P. É a mesma coisa que eu dizer seno de P. Ok? Certo. Já aqui, no segundo, como está bem retratando a diferença, o que é que nós vamos estabelecer? Nós sabemos que a diferença de dois ângulos especiais do círculo unitário, aqui representados por A e B, será igual a Q. Ou seja, aqui quando diz que o seno da diferença de dois ângulos A e B, que no caso tenhamos em mente que esses dois ângulos nada mais são do que ângulos especiais do círculo unitário, ou seja, coincidindo exatamente com o nosso Q. Agora continuando. Então o que é que nós teremos aqui? Nós teremos seno de P, seno de Q. E aqui, claro, todo o resto na frente. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, que nós queremos fazer a demonstração da diferença. Então, tendo em mente esses dois senos de dois respectivos ângulos diferentes, a gente vai lá e realiza a diferença entre eles. Ou seja, ficando assim, seno de P menos seno de Q, diminuir porque eu não estou nem viçando, é igual a. Aí vamos lá, a diferença, né? É a diferença. Ou seja, sabendo que é a diferença, eu já vou poder muito bem fazer isso bem aqui, ó. Multiplicar no caso, permita-me dizer, o A seno de A vezes cosseno de B menos o seno de A vezes cosseno de B, que no caso seria esse primeiro termo menos esse segundo termo, ou seja, anulando-se esse com esse, ok? Já o segundo termo aqui vai ficar o mais cosseno de A vezes seno de B menos, né, o menos cosseno de A vezes seno de B. No caso, acaba aqui menos o menos que está aqui multiplicando pelo menos que está aqui, mais. Ou seja, no caso vai ficar cosseno de A vezes seno de B mais cosseno de A vezes seno de B. Ou seja, no mais eu só estarei a somar esses respectivos termos aqui. Então tá, somando-os, por assim se dizer, eu poderia então escrever como 2 vezes cosseno de A vezes seno de B, certo? Aí vamos lá. Quem é o nosso valor de A e quem é o nosso valor de B? A gente bem sabe aqui, ó. Então o que a gente nada mais vai fazer será somente substituir. Ou seja, seno de P, eita letra, menos seno de Q, a diferença desses dois ângulos, a diferença do seno desses dois ângulos será igual a 2 vezes cosseno de, aí A nada mais é do que P mais Q, né?
dividido por 2, isso multiplicado por seno de B, que B nada mais é do que P menos Q, dividido por 2. Qual é a diferença desse resultado que encontramos para aqui? A diferença está só na ordem. Ordem essa que, graças a Deus, pelo menos aqui não é importante, pois concordam comigo, está havendo apenas a multiplicação entre esses termos. E por justo estar havendo a multiplicação entre esses termos, a ordem não importa. Mas por via da dúvida, para não deixar ninguém com raiva, eu vou mudar aqui a ordem. Pronto. E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Deixem um like e eu os verei na próxima.